Conversas Cruzadas. Muito boa tarde ou boa noite, se nos estiver a seguir já depois da meia-noite. Ainda haverá algo mais a dizer sobre os fogos florestais? Algo mais a somar ao debate nacional e europeu sobre uma calamidade que matou mais de 100 portugueses num verão que será lembrado por várias gerações? Esta é a pergunta e neste espaço acreditamos que sim. Haverá sempre algo mais a acrescentar, sempre que a vida de cidadãos possa estar em risco, neste caso em consequência de incêndios florestais. À volta da tragédia de domingo, que se segue à de Pedrógão, em junho, há ainda ângulos de análise para percorrer, desde o vértice mais político até ao choque que estes acontecimentos provocaram nos portugueses, que para além das raízes familiares nas áreas ardidas, se vêem numa posição de inquestionável vulnerabilidade em áreas básicas da proteção civil. Está então a começar mais uma edição deste espaço de análise da atualidade, com os professores universitários Manuel Carvalho da Silva e Luís Aguiar Conraria, e com o jurista e empresário Nuno Botelho, num registro que é feito ainda antes da formalização das medidas anunciadas este sábado em Conselho de Ministros. Meus senhores, muito boa tarde, muito obrigado uma vez mais por estarem aqui. Por onde começar? Manuel Carvalho da Silva, no domingo rompeu-se um elo, uma ligação, uma relação de confiança entre os cidadãos e o Estado, entre os cidadãos e este governo em particular? Em primeiro lugar, quero cumprimentar os ouvintes e expressar, já tive a oportunidade de o fazer noutros órgãos de comunicação social, mas de expressar um sentimento de consternação, um sentimento meu, mas que observo à volta e que temos todos a obrigação de transformar em alerta e em exigência de ação. Eu julgo que é para este sentido da ação que nos devemos voltar no fundamental. Agora, o que aconteceu, e já tive a oportunidade de o escrever também, é que o território a norte do Rio Tejo, com as suas florestas, paisagens, campos e estruturas agrícolas, habitações, empresas e serviços públicos, sofreu impactos semelhantes aos que resultam de uma guerra. E é preciso que a reação corresponda à dimensão desse impacto. E no que diz respeito àquilo que foi o pronunciamento do Governo, e o Governo está no centro da relação entre o Estado e as pessoas, os posicionamentos iniciais foram posicionamentos, para usar palavras que têm sido usadas também por outros, de intranquilidade. Não quer dizer que se rompa a relação, agora há abalos que precisam de ser ultrapassados pela realização de respostas que correspondam à responsabilização perante a dimensão da tragédia. E é claro que o Governo pagará a fatura dos seus erros e terá, a partir desta situação, de ser muito mais responsável e eficaz, porque o tempo não apaga tudo. Mas o problema não é só esse, e eu acho que continua a ser oportuno clarificar campos, clarificar processos que estão em jogo e tentarmos, com humildade e empenho, mobilizar capacidades e vontades para responder aos problemas. E os problemas são, desde logo, indemnizar justa e solidariamente e com urgência as famílias dos mortos e dos feridos, apoiar as pessoas nas diversas reconstruções que têm que fazer, haver um plano de investimento que motive as pessoas daquelas múltiplas sub-regiões e desenvolvermos toda uma ação de mobilização, porque este investimento não pode demorar e tem causas próprias. É possível encontrar espaço e dinheiro em concreto para fazer o investimento, e tenho esperança que o Governo procura recuperar das insuficiências da sua prática, e que o oportunismo político que tenta à direita utilizar uma situação de ruptura profunda e erros concretos, digamos, para dar uma ajuda
à sua recuperação, não pode aqui ser enxertado como tem vindo a ser enxertado e não estamos em tempo de caça às bruxas, estamos em tempos... O problema é de tal ordem, tem a ver com a estratégia de desenvolvimento do país. Manuel Carvalho da Silva, mas é oportunismo político perante uma tragédia desta dimensão, tentar avaliar todos os fatores que, no fundo, concorreram para que a calamidade tivesse tido lugar? Não. Ou seja, eu quando falo em oportunismos não me refiro até especificamente à ação da força política A, B ou C. Agora, sejamos objetivos. Eu dou Quando eu lhe coloco a questão é no sentido de esta não é daqueles acontecimentos que precipita todo o tipo, e num certo sentido legitima, todo o tipo de avaliação, por mais dolorosa que possa ser ou parecer. Sim, a questão que me coloca leva logo à clarificação do conceito toda, não vale tudo. E aliás, foi visível, quer em Espanha, quer em Portugal, o desencadear imediato de mecanismos acusatórios com uma certa dose de infantilidade que fazem lembrar a criança que culpa a parede em que acabou de colidir pela dor provocada pelo choque. Não podemos ir por aí. Não podemos ir por aí. Não podemos ir por aí. E, portanto, mas vamos ter seguramente tempo para desenvolver mais à frente. A opinião dominante nos meios de comunicação social e nos partidos à direita, a opinião dominante, que não de todos, foi de apontarem o dedo aos decisores políticos. Mas tem que haver aqui direita e esquerda nesta fase do nosso diálogo ou do debate. Foi isso que eu disse, mas não sejamos ingênuos. Há em curso um esforço legítimo, democraticamente legítimo, de recuperação da direita. Tem todo o direito de recuperar. Aliás, até é bom acrescentar que até o Presidente da República já considerou essa recuperação, e antes destes trágicos acontecimentos, já considerou essa recuperação como uma necessidade. Vamos seguramente voltar a esse ângulo. Deixa agora Nuno Botelho e Luís Aguiar Conraria fazerem a sua primeira intervenção. Nuno Botelho, rompeu-se no domingo um elo dos portugueses com o Estado, dos portugueses com quem representa o Estado. Muito boa tarde a todos. Antes de mais, como o Manuel Carvalho da Silva fez, gostaria de expressar desde já os meus mais profundos sentimentos a toda a população afetada pelos incêndios de norte a sul do país, em particular neste último fim de semana, mais no centro do país. É de facto daqueles programas que nenhum de nós gostaria de fazer e dos temas que nenhum de nós gosta de abordar. E, portanto, desse ponto de vista, acho que não queria deixar aqui esta palavra. E nos seus piores pesadelos, Nuno Botelho, nunca imaginei. 4 meses depois de droga? Nunca imaginei. Confesso, nós que estivemos aqui a discutir isso e, de facto, tudo aquilo que dissemos então mantém-se pelos vistos. E é aí que eu discordo do Manuel Carvalho da Silva, quando diz que a direita está a ter um exercício de oportunismo político. Não desviem, porque esse não foi o foco Deixe-me agora falar. Manuel Carvalho da Silva, eu ouvi com muito... a dialogar também. Sim, mas eu não quis interrompê-lo e gostava que agora também eu pudesse falar. O que é que eu acho que desde logo a política, todo o seu exercício é um exercício de oportunismo, porque a direita mas é oportunista em si, ou seja, cada um aproveita as fraquezas que um e outro vão tendo. Pronto, mas é a minha opinião, se não se importa, esta é a minha opinião. E desse ponto de vista, é óbvio, e respondendo de forma muito direta à pergunta do José Bastos, eu acho que ninguém, no seu perfeito juízo, pode dizer que não se quebrou a relação de confiança entre o Governo e a população portuguesa. Eu, durante esta semana, falei com inúmeras pessoas na região mais afetada pelos incêndios. Ainda na sexta-feira falei longamente com o Presidente da Câmara de Gouveia, por exemplo, que é uma pessoa que eu conheço há muitos anos e com quem tenho uma relação de amizade, e que me dizia, a chorar, me dizia que 75% do seu concelho ardeu. Ora, o que é que se diz a uma pessoa destas? Não há muito a dizer. E aqui não está em causa o Governo, não está em causa se somos mais de esquerda ou mais de direita. E, efetivamente, o Estado, enquanto entidade que nós conhecemos, enquanto entidade séria que existe, e coordenada pelo Governo, como disse Manuel Carvalho da Silva muito bem, que é a expressão do Estado, digamos assim, é o executivo desse Estado, falhou em toda a linha. Falhou e esta falha tem um rosto. Chama-se António Costa. Eu não quero deixar de dizer aqui hoje.
Se muitas vezes eu até tenho dito bem de ações deste governo, e estou à vontade, porque não sendo da área do governo, estou perfeitamente à vontade, porque sempre que entendo que alguma coisa é bem feita, por exemplo, na área dos transportes, na descentralização de competências, em muitas áreas que tem havido evoluções muito positivas, a devolução de rendimentos é positiva, eu faria se calhar de maneira diferente, mas estou de acordo com ela, o aumento do salário mínimo, estou de acordo, mas nesta questão em concreto, eu não posso deixar de dizer, nem de sentir-me um oportunista por dizer isto, um oportunista político por dizer isto. Eu acuso aqui e digo, o Governo falhou. Falhou a Ministra da Administração Interna, mas como nós já verificamos por todas as reações que ela teve, que ela desde Pedrógão que já não exercia o cargo, objetivamente não há outra forma de pôr a questão. Falhou toda a cúpula de comando de coordenação de combate aos incêndios e falhou o Primeiro-Ministro porque ainda a seguir ao fim de semana conseguiu ter uma declaração absolutamente fria e calculista de dizer que não pode garantir aos portugueses a sua segurança. Ora, um Primeiro-Ministro que diz que não pode garantir aos portugueses a sua segurança não é alguém que esteja capaz de continuar em funções. Eu aí sou muito claro. E posso depois discutir, e gostava de passar agora a palavra também ao Luís Aguiar Conraria, para poder ele também falar, mas respondendo diretamente à sua questão, quebrou-se de forma muito clara a razão de confiança. Eu falo com gente, com muita gente hoje daquelas regiões em que de facto elas dizem, agora o que vai ser de nós? Se o Estado não consegue resolver este assunto, como é que nós vamos conseguir resolver? É evidente que estamos perante um cenário de guerra, é evidente que estamos perante uma situação em que, se nós pensarmos bem, não houve nenhum ato terrorista. Os atos terroristas deste último ano na Europa fizeram menos mortos do que este fim de semana. E Pedrógão junto. Nuno Botelho, desse ponto de vista, é de facto... Em relação à tão criticada afirmação do Primeiro-Ministro António Costa na madrugada de domingo para segunda-feira, às 3 da manhã, Sim. Não há aqui... De resto, vamos para o benefício dos nossos ouvintes, e hoje é domingo, enfim, um dia mais propício à reflexão. Vamos ouvir as declarações de António Costa na madrugada, justamente já de segunda-feira, de domingo para segunda. Seguramente se vai repetir. Porque se os senhores julgam que há alguma solução mágica para que se produza efeitos da reforma da floresta, estão completamente enganados. E não vale a pena iludir os portugueses, convencendo os portugueses que de um dia para o outro se vai resolver um problema que se acumulou ao longo de décadas. Infelizmente, vamos ter que trabalhar todos muito para, ao longo da próxima década, fazer aquilo que é necessário fazer na floresta portuguesa. Não haverá aqui um contexto que envolva algum tipo de atenuantes para, enfim, a aparente frieza destas declarações? Eu acho que... Desde logo, alguma irritação, algum cansaço. Eu acho que nem o cansaço justifica uma coisa complexa. destas. Eu acho que o Primeiro-Ministro, ainda por ser um homem experiente que é, não pode ter uma declaração desta forma. Não pode. Eu percebo, para ser honesto e sincero, eu percebo o sentido que ele quer pôr à frase. Ou seja, se nos pusermos do lado dele, percebemos que não há ninguém no seu juízo perfeito também que possa garantir que isto não volta a acontecer, seja o que for, não é? Portanto, é evidente que sim. Agora, não é esta a declaração que depois de tudo Falta-lhe acontecer... uma primeira parte pronto, de sensibilidade humana exatamente. Ou seja, e de interpretação com da tragédia, certeza, da dimensão da daquilo que as pessoas estão a sentir. Exato, é isso. Ou seja, indo um bocadinho, e vão-me desculpar, eu às vezes parece Esta é uma repito, declaração que deixa os portugueses completamente fora de si. Eu acho com que uma sim. inquietação. E completa e absoluta, mas isso tem a ver com uma questão que eu, programa após programa, tenho repetido muitas vezes. É que quem está a governar-nos, governa-nos a partir de Lisboa, fechado em Lisboa, e tem a ver, Carvalho Silva, tem a ver. São problemas que estão lá longe, a 200 e 300 quilómetros de Lisboa, não se confrontam com ele todos os dias. E, portanto, as pessoas não querem, desse ponto de vista, não têm a sensibilidade que teriam, e basta pensar no que é quando chove em Lisboa e há cheias, em Lisboa, ou aqui Del Rey, que toda a gente para e toda a gente reflete sobre o assunto e abrem-se logo 3 viadutos e 4 pontes e não sei o quê e resolve-se logo o problema. Mas os desgraçados que estão em Tondela, em Gouveia, em Oliveira de Frades, em Ribeira de Pena, em Melgaço, onde for,
esses já não interessam tanto, porque estão muito mais longe. E é isso que a população está a sentir neste momento. Se o Governo não compreender isto, ou atualmente, e se o Primeiro-Ministro não compreender isto, não está a perceber nada do que está a passar no país. Porque é este o sentimento de revolta que existe no país neste momento. Luís Aguiar Conraria. Ora, boas tardes. Eu concordo com bastante o que foi dito e algumas coisas discordo, mas eu antes de entrar aqui em modo de combate, digamos assim, e de apontar o que falhou, até porque falhou tudo, acho também que faz sentido fazermos alguma espécie de meia-culpa, nós enquanto sociedade civil. E aqui muitas das coisas que eu vou dizer, estarei se calhar a falar nós abusivamente, mas eu seguramente estou incluído em muitas coisas do que vou dizer a seguir. Eu acho que nós falhamos a seguir a Pedrógão Grande. Acho que nós falhamos. Deixámos-nos adormecer pela espera do relatório, deixámos-nos adormecer pela ideia de que não faz sentido demitir a ministra enquanto não houver relatório. Eu próprio defendi. Sim, eu comecei por dizer, eu comecei a minha intervenção por dizer, que grande parte das coisas que eu ia dizer se aplicavam a mim e não tanto a toda a gente. E, portanto, eu estou mesmo aqui a fazer uma espécie de meia-culpa enquanto pessoa que tem voz nos órgãos de comunicação social, em dois, e que falhou. E que falhou nisto. E, portanto, deixámos de adormecer com essa história das responsabilidades, deixámos de adormecer com a história da indemnização às vítimas de Pedrógão, andam para aí as contas cheias de dinheiro sem saberem o que se fazer. E nós, sociedade civil, pusemos pouca pressão nos governantes e nas entidades que foram depositárias dessas contribuições para fazer as indemnizações como deve ser. Andámos a admitir, sem uma grande revolta da sociedade civil, que o Governo dissesse indemnizações só depois de se provar a responsabilidade do Estado, como se não estivéssemos a falar de uma tragédia que destruiu vidas, independentemente de, e agora sabe-se que houve responsabilidade do Estado, mas independentemente de ter havido ou não ter havido responsabilidade do Estado. E, como exemplo muito simples, ainda a semana passada estivemos aqui a discutir o Orçamento de Estado, não é? Semana passada discutimos devolução discutimos aumento de pensões, discutimos IRS, discutimos recibos verdes. Nenhum de nós foi ver a rubrica do Orçamento de Estado quanto é que tinha aumentado a proteção civil. Nenhum de nós. Isto aplica-se a mim, aplica-se a toda a gente. Eu não vi nenhum comentário. Se nós formos pegar em todos os jornais e televisões dos dias a seguir à apresentação do Orçamento, não há ninguém que tenha ido ver que a proteção civil aumentou poucos milhões de euros. É verdade. E que, obviamente, perante a tragédia que houve em Pedrógão Grande, era necessária uma mobilização de recursos muito maior para 2018. Portanto, o Governo falhou, mas nós todos falhamos. Nós, não posso falar de quem não tem voz, mas as pessoas que intervêm na comunicação social falharam em muitos domínios. E eu acho que o exemplo é que hoje é fácil uma pessoa dizer, que sentido é que faz não aumentar IVA sobre a restauração, mas terem uma redução, perder cerca de 300 e tal milhões de euros por não termos um IVA normal sobre a restauração e o aumento do orçamento de proteção civil ser só 11 milhões de euros. É verdade, é ridículo. Mas nenhum de nós falou nisso há uma semana. Ninguém, pelo menos que eu tenha visto. E peço desculpa a alguém que tenha falado, obviamente. E, portanto, eu acho que nós deixámos-nos adormecer. E parece-me, desculpem lá agora a crítica que faço, parece-me que voltamos a tentar adormecer. Desculpem. E isto não pode ser entendido como piada, porque senão seria macabro. Mas esta ideia da reforma florestal e da importância da reforma florestal, e temos de fazer isto, e temos de reorganizar os espaços rurais e por aí fora, tudo bem, mas isso é a longo prazo. E como o Keynes disse, isto não pode ser entendido de forma errada, senão seria macabro, tal como Keynes disse, no longo prazo estamos todos mortos. E, de facto, nós não podemos estar numa situação de emergência como estamos neste momento, com mais de 100 pessoas a morrerem num desastre, e estar a discutir, como se fosse isso que está neste momento em cima da mesa, as questões estruturais. Não, neste momento o que nós temos de estar a discutir é o que falha a nível de situações de emergência. É cuidar dos vivos. De emergência. Como é que foi possível
como é que foi possível falharmos a este nível na emergência. Claro que sim, temos de fazer isso tudo. Temos de reorganizar espaços, temos de reorganizar atividades económicas florestais, o Estado tem de intervir mais, isso tudo. Mas isso é mesmo uma discussão de longo prazo. Neste momento, e isso mais uma vez nós adormecemos, a seguir a Pedrógão Grande, um mês depois, 2 meses depois, quando nós dizíamos estávamos à espera do relatório, nós devíamos estar a dizer, está bem, o relatório é importante, mas e se voltar a acontecer uma tragédia dessas? A Proteção Civil está preparada para intervir de emergência? E a resposta é não. Claramente, como se viu. Manuel, na sequência do que o Luís disse, justamente na sequência do que o Luís disse, se a mesma equipa de técnicos independentes elaborar um relatório sobre o que aconteceu no último domingo, vamos ter seguramente pontos muito duros em relação ao que devia ter sido feito desde junho, desde Pedrógão, e não foi. Sem dúvida, mas também vai vir à superfície muito do que devia ter sido feito ao longo de décadas e não foi, e que não pode, e que está e continua a ser feito e não pode continuar a ser feito. Ou seja, eu queria pontuar 3 coisas. Primeiro, os movimentos de oportunidade política, para situar com rigor as palavras em função do que o Nuno observou. Repito, os movimentos de oportunidade política que estão em curso e que não podem ser escondidos, para mim, são fatores de ordem secundária que não merecem a grande atenção porque passam na espuma dos dias. Segundo aspecto que é relevante é, sem dúvida, que há um abalo na confiança, mas um abalo não é a ruptura absoluta da confiança, porque, e aqui entra a observação inicial da reflexão do Luís, que depois, em relação à resposta, de certa forma, eu já tinha dado, porque eu digo, é preciso a emergência, mas agora é a emergência das indemnizações. Deixemos-nos de burocracias, deixemos-nos de hesitações em relação às respostas ou à necessidade de um outro relatório, porque há uma evidência, e não percamos essa evidência. Manuel, na Galiza na última quarta-feira foi definido já o valor das indemnizações. De acordo com o mesmo... Mas lá o Estado com funciona, a mesma dimensão. Sim, o Estado funciona, mas já agora que está a fazer esse comentário, eu também a constatação que as populações têm hoje. Ouça, eu também não aplaudo, só para eu fazer passar, eu também não aplaudo a simplificação dos argumentários espanhóis, quer das autoridades autonómicas, quer estaduais, quando resolveram tudo responsabilizando o terrorismo incendiário. Não é por aqui. Ou seja, e era isso que eu há pouco colocava, a criminalização, o sentido da criminalização a partir dos imediatos culpados não é boa conselheira face à dimensão do problema que temos. É uma evidência que o governo adormeceu depois de Pedrógão, empurrou com a barriga os problemas. Isso é uma evidência. Agora, nós, Manuel, cidadãos, mas o Luís há pouco, eu não sou advogado do Luís, mas o Luís falava também do adormecimento coletivo. Adormecemos todos, o grau de exigência. É evidente que se nós tivéssemos, a sociedade, se tivesse uma consciência da dimensão, da potencial que estava ali do problema, nós tínhamos despertado. Ora, aí está a responder o que eu acho. Ou seja, não nos cabe a nós, enquanto população, que não temos dado, também responder a isso. Cabe a todos, mas não na mesma medida. Cabe mais ao Governo, a responsabilidade é muito maior ao Governo, é por isso que eles lá estão. Isso não está em causa, cabe ao Governo e cabe às estruturas do Estado, cabe a todos. Exatamente. Mas alguém tem dúvidas Esta história do Secretário de Estado dizer que as populações têm que se preparar para combater os incêndios... Isso são disparates, mas passemos à frente. A verdade é esta. É loucura, é que desde o cidadão mediamente preparado, ou outros que nem sequer medianamente estarão preparados, até ao mais preparado, se tivesse uma percepção de que havia o risco de uma coisa destas que aconteceu no domingo, tinham reagido. Claro. E qualquer partido político, ou qualquer ator, ou qualquer cidadão
E, portanto, também os fazedores de opinião que receitam sobretudo sem humildade, alguns receitam sobretudo sem humildade, pensando que não têm que ser julgados. Todos temos que ser julgados porque o problema é de uma enorme dimensão. Alguém acredita que o Presidente da República, se lhe cheirasse que podia acontecer uma coisa destas, é evidente que tinha reagido como... Agora, nós estávamos distantes disto. Meus caros, e o que é que tínhamos então sobre a mesa no domingo? Eu termino para dizer, é aqui que, perante esta dimensão e as exigências do imediato, há que ser cuidadosos para criar pontes. Primeiro, sermos ativos e não se hesitar e exigir do Governo que a sua ação responda àquilo que é premência. E as estruturas do Estado respondam àquilo que é premência. Não se pode permitir, mas não nos podemos distrair mais. Mas não podemos colocar em confronto, julgo que também não foi esse o sentido que o Luís deu, os que são a favor da emergência e os que são a favor do conjunto do estratégico e do que é prazo. Não, é preciso aqui algumas linhas de relação, porque senão geramos espaço a oportunismos múltiplos. Meus amigos, mas em relação e para conforto de quem nos segue, o que é o cidadão comum, que elementos ele tinha no último domingo sob enfim, a sua mesa para decidir? O que é que tínhamos? Tínhamos um alerta do IPMA, sabíamos de temperaturas, sabíamos de ventos fortíssimos que circulavam na periferia de um furacão que havia bordejado os Açores, que seguia para a Irlanda, e sabíamos de temperaturas altíssimas. O que é que falhou? Onde falhou? Como falhou? Havia um alerta máximo desde sexta-feira. Exatamente. Havia um alerta máximo desde sexta-feira. Permitem-me dialogar convosco sobre isto. Só que os alertas máximos, no senso comum, têm interpretações já construídas. É banalização. É isso. Qualquer coisa é um alerta amarelo ou laranja. E não só, Luís. E nós vivemos num mundo onde chover para a cultura urbana ou uma pseudocultura urbana que destruiu identidades dos cidadãos com o seu território, com os seus instrumentos de organização da sua vida, da sociedade. Está a falar do mundo rural versus mundo urbano? Sim. É que aqui há duas coisas, já agora, e apenas pontuo. Uma delas é isso. Nós temos como sinónimo de mau tempo quando vem chuva. Isto é um absurdo. Se vai chover, vem aí mau tempo. Isto é um absurdo, mas isto está na cabeça das pessoas. A outra questão, o Nuno estava a colocar um ponto de vista de que eu discordo relativamente há pouco, que é quando põe em confronto qualquer coisa com Lisboa. Não é isso. Há uma concepção do urbano que também foi praticada nas cidades e vilas do interior contra... Não é verdade. Carvalho Silva, desculpa lá. Não, deixa-me dizer isto. Deixa-me só dizer. Arde uma casa em Lisboa e se for necessário, isso é abertura de telejornal. Eu no domingo à noite tive o fogo a entrar por Braga adentro. Braga não sei se será a terceira cidade do país, mas estará claramente no grupo das terceiras cidades do país, com uma grande universidade, onde se faz investigação de ponto, onde existem investimentos da voz. Não é esse o sentido que eu quero colocar, Luís. E as televisões, não havia nada. Não é esse o sentido, Luís. Quando eu digo que houve um enfoque numa cultura urbana e se secundarizou uma cultura rural, já agora lembro o nosso companheiro destes debates, Silva Peneda, e eu e ele interviemos em algumas discussões sobre para onde é que estava a ir essa desatenção do território, que produzem efeitos perversos. O problema... eu estou de acordo convosco, em Lisboa ou no Porto, o incêndio numa casa abre um telejornal. É evidente, e no interior isso não é assim. Não é esse aspecto, mas a construção... a utilização do cimento armado, a utilização de uma série de concepções de organização eu não referi nada disso. Não foi nada disso. Os PDMs deste país não foi isso. Não era isso que destruíram. Eu não me referi a nada disso. É evidente. Manuel, vamos então ouvir o Nuno Botelho. É evidente que um prédio urbano é diferente de um prédio rural. Estamos todos de acordo, não é isso que está aqui em causa. Não é nada disso. É isso que estava a referir. E o que eu estou a falar é totalmente diferente.
diferente. O que estou a falar é que incomoda muito mais um manifestante de uma manifestação de professores na Avenida da Liberdade. Só falta agora os funcionários públicos serem Não, eu não estou a falar... Não, espero um bocadinho mais de mim, pelo menos. Não penso que eu serei assim tão básico. Agora, o que eu acho é, e estamos todos de acordo e todos nós percebemos, que uma manifestação em Lisboa abre telejornais, ou um fogo em Tondela, entrar pela cidade de dentro, para nem falar em Braga, mas em Tondela, por exemplo, uma cidade ainda mais pequena, é algo que nos deve a todos deixar absolutamente envergonhados. Pois. E o primeiro-ministro que vai à televisão e que diz, não esperem que isto não volte a acontecer, eu moro em Tondela, por acaso, imagino que eu moro em Tondela, o que é que eu vou esperar dessa pessoa? O que é que eu vou ficar a pensar do Estado português? O que é que eu vou ficar? Vou mas é emigrar, vou mas é daqui para fora. Isto é a ruptura total. Uma prévia reflexão a essa afirmação dos perigos do futuro. Mas não teve. E não teve. Pronto, isso é um não erro. Teve. Pronto. Não é esse o problema. Mas é um problema. O primeiro-ministro não tem noção daquilo que anda a dizer. Não é notícia, mas e do interior. Antigamente não havia correspondentes dos jornais. Isto foi dito. Mas isto foi dito. Não havia outras formas de organização no interior. Não havia. Isto foi dito pelo próprio Presidente da República no discurso que fez. O interior e depois o interior reagir da mesma forma. Como é Luís, às 11 da noite, a RTP1 estava a passar o Voice, ou um programa qualquer musical, que iam lá umas pessoas cantar mal. A RTP2 estava a passar uma série qualquer, não sei qual era, e a RTP3 a fazer futebol. E a RTP3 estava a discutir futebol. Estamos a falar da RTP. Olha, futebol, todos tiveram várias horas durante eu já só estou a falar da RTP por ser do Estado. Mas falo das outras. Não falo das outras. Falo da RTP por ser do Estado. Mas eu até lhe vou contar uma história. Podemos falar das outras e podemos falar de todas. Sim. E acho que essa meia culpa dos órgãos de comunicação social devem ser feitos por todos, incluindo aqui a rádio onde estamos a falar. Mas isto às 11 da noite. Não, mas às 11 da noite já havia notícias nas outras. Às 11 da noite em concreto, as outras televisões já passavam e a RTP só tinha estas coisas. Era o Voice, o futebol e outra coisa qualquer. E em canal aberto, que é aquilo a que as populações têm acesso, ou a parte das populações tem acesso, onde só há 4 canais, 2 são da RTP. Portanto, é metade. Eles têm uma responsabilidade. 3 RTP3 também. Em 5, 3 são da RTP. Quer dizer, eles têm uma responsabilidade especial. Mas não interessa nada. Estamos a falar de uma zona... Isso também se chama serviço uma zona público. onde, em muitos desses sítios, não há rede de telemóvel. O desprezo é tal pelaquela região que não há rede de telemóvel. Mas é que não é só isso. É disso que estamos a falar. Mas não é só isso. Parece que estamos a afastar-nos do tema dos incêndios, mas não estamos. Porque era isso que eu queria dizer. É que durante anos, durante décadas, governo após governo, e eu estou a falar à vontade porque foi transversal a vários partidos, foram sendo abandonados aqueles territórios, foram sendo abandonados à sua sorte aquelas gentes, com cada vez maior desorganização territorial, com cada vez menor cuidado, e é isso que eu quero dizer. Nuno Botelho, Manuel Carvalho da Silva, Luís Aguiar Conraria. É verdade. Tem toda a razão. Estamos de acordo, mas eu não estou de acordo com isso. No contexto deste Portanto, até estamos a dizer o mesmo. Deste meia-culpa, na ruptura, ou mesmo neste contexto do desrespeito do contrato de confiança. Eu tenho dito em vários sítios, e continuo a dizer, cada governo que se segue é mais centralizador que o anterior. E tem sido sempre assim ao longo dos anos. A razão é sempre a mesma. Vamos a alguns exemplos do que se passou no último domingo. Desde logo, vimos aqui o Luís com um relato na primeira pessoa, o Manuel Carvalho da Silva também, mas eu propunha que seguíssemos aqui 2 jornalistas renomados, bem conhecidos do país, Pedro Santos Carreiro, diretor do Expresso, e Henrique Monteiro, ex-diretor justamente do Expresso e responsável pela inovação e conteúdos no Grupo Impresa, que aqui no Conselho de Diretores da última quinta-feira, com Eunice Lourenço e José Pedro Frazão, Henrique Monteiro e Pedro Santos Carreiro são ambos de Viseu. No domingo regressavam a Lisboa. Vamos ouvir primeiro este excerto curto de Pedro Santos Carreiro. Trauma. Eu estou convencido que o trauma de Pedrógão existia, enfim, nacionalmente. E posso dar este exemplo. Eu estava no IP3, na estrada Viseu-Coimbra, às 7 e tal da tarde, e já só via, portanto, eu vinha de Viseu, passei Tondela, passei Santa Combadão, e entre Santa Combadão e Penacova já só se via fogo, o clarão do fogo, e os carros começam a parar. Eu virei para trás para voltar a Viseu, e como muita gente começou a virar para trás, não havia nenhuma informação de mortes, não havia nenhuma
Tentava saber informação da Proteção Civil, não havia nenhum alerta. Ligava-se para a GNR e não havia informação, mas mesmo assim eu vi a quantidade de carros que virava para trás e que ia acelerar de uma maneira um bocado assustadora, porque provavelmente toda a gente estava a pensar era em Pedrógão. Aliás, isso aconteceu na A25, como sabemos, com automóveis que fizeram a versão de marcha. Como nos lembramos todos de Pedrógão e do que aconteceu nas estradas, na Estrada Nacional em Pedrógão, provavelmente por isso, ou possivelmente por isso, o estado de alerta que eu ali vi nos automobilistas, quando não havia de facto informações sobre a gravidade dos incêndios, só soube de mortes bastante mais tarde, algumas horas mais tarde, mas esse trauma existe, esse trauma existe nas pessoas, e aquilo que me parece que a falta lá está quase de liderança e de sossego que se transpareceu das palavras de António Costa naquela noite, quando disse que os portugueses são adultos e sabem que não há varinhas mágicas e as situações como estas vão se repetir. No fundo, isso transmite uma intranquilidade do Estado para o povo, para as pessoas, que de facto a sensação é que é cada um por si. Bem. E de facto naquelas aldeias foi cada um por si, como se viu. O testemunho de Pedro Santos Guerreiro, agora Henrique Monteiro, aqui com Eunice Lourenço, a editora de política da Renascença. Henrique Monteiro, também originário de Viseu. Eu vi numa estrada onde o Pedro não passou, ainda bem que o Pedro está a ouvir, onde o Pedro não passou depois, porque saiu depois de mim lá do sítio. Eu vinha numa estrada que soube que fechou para aí meia hora depois de eu ter passado. Eu vinha a ouvir rádio e não ouvi uma única coisa. Ouvi dizer que estava aí a cortado em Aveiro. Como eu vinha para baixo de Aveiro, não era uma informação... É que por um lado, todos esses avisos deviam ter sido reforçados que perante o aviso meteorológico para o fim de semana, e depois, a partir do momento em que a Proteção Civil se apercebe que está perante um cenário que pode ser de catástrofe novamente, eu não percebo porque é que no briefing das 5 da tarde de domingo, em vez de apenas traçarem um cenário de números, não exatamente. dizem e não pedem aos órgãos de comunicação social, em especial às rádios, meus senhores, é preciso passar este aviso constantemente às populações. Eunice, quando o Benfica mete um gol, ou o Sporting ou o Porto, tanto faz, passado 2 minutos, todo o país sabe, praticamente. Eu pergunto, quando há estradas da dimensão da A25, da A1, da IP3 e de não sei o quê, onde já não se pode passar, que raio é preciso fazer para as pessoas também saberem? Quer dizer, porque isto não é normal. Quer dizer, isto qualquer pessoa com meio dedo de testa percebe que é preciso fazer. E eu acho... Depoimentos de Pedro Santos Guerreiro e do Henrique Monteiro a fornecer pistas para uma reflexão. E para encerrar este lado, enfim, da análise, Luís Aguiar Conraria, há uma questão que todos perceberão, todos aqueles que nos seguem, tem uma lógica desarmante. Como Henrique Monteiro dizia, 1 segundo depois de um gol do Benfica, milhares de portugueses recebem o alerta nos seus smartphones. Como é que é possível que neste grau de evolução tecnológica autoestradas principais, vias principais do país sejam tomadas pelo fogo e nada aconteça, ninguém seja avisado? Tínhamos, por exemplo, vídeos gravados por automobilistas, por exemplo, na A17, junto à saída de Vagos, disponíveis no YouTube, absolutamente indescritíveis. É um facto, não é? É difícil perceber. A questão aqui é que esse tipo de alertas não são lucrativos e, portanto, tem de ser o Estado a montar o sistema, e o Estado adormeceu neste assunto, como se vê. Isso já devia... Estas perguntas, nós se calhar devíamos tê-las feitas a seguir a Pedrógão Grande e... sendo admissível que fomos apanhados calças na mão a seguir a Pedrógão Grande, este sistema devia estar montado para agora. Eu tenho a certeza absoluta que quem estivesse ligado ao Facebook ou ao Twitter soube muito antes das outras pessoas de tudo o que estava a acontecer no país. A informação, o torrente de informação que a pessoa começa a receber é via Twitter. Só umas horas depois... E dos amigos. Claro. E no Twitter também havia amigos e amigos virtuais, sim. Mas são amigos. É só umas horas depois que isto passa para as televisões e para os órgãos de comunicação social. Eu volto a dizer, só pena de parecer repetitivo, Luís, isto não se passou em Lisboa? Mas não, sim. Manuel, uma reflexão muito curta antes de passarmos para a política mesmo. São duas coisas só. Nós precisamos de medidas imediatas e de buscar dinheiro onde o há, porque é preciso investimento, não
não desarmemos nisso. É preciso políticas corretas ali, primeiro solidariedade no imediato, mas políticas corretas e uma ação muito rápida e dinheiro. É preciso bastante dinheiro. E não devemos secundarizar a mobilização que Portugal deve fazer junto da União Europeia para encontrar também mecanismos, repito, estamos de acordo, isto foi uma catástrofe monumental, é uma guerra e os outros também reconhecem. Meus caros, aliás, temos menos de 10 minutos, para falar de agentes políticos. O país, entretanto, também precisa, a seu tempo, de ter noção, o país, as pessoas, ter noção exata do que se passou, do que foram a multiplicidade das causas e dos contextos em que ocorreu aquela imensa tragédia. Vamos então agora olhar para o comportamento, para a política. Paulo Rangel defendeu na última quinta-feira na TVI, Luís Aguiar Conraria, que nas democracias ocidentais maduras, mais de 100 mortos nestas circunstâncias poderiam levar à queda de um governo e à admissão de um primeiro-ministro. E parece-me que ele terá razão, não na parte dos 100 mortos, não na parte que tem a ver com Pedrógão Grande. Acho que temos de admitir e de aceitar que o Estado português e o Governo tenham sido apanhados desprevenido com uma tragédia daquelas, mas, claro, uma repetição de uma tragédia destas 4 meses depois, eu aceito isso. E digo mais, estou totalmente convencido de que o Governo só não foi abaixo no discurso de Marcelo, que, apesar de estar sempre implícito no discurso dele, que ele não demite ministros, mas pode demitir governos. É um poder constitucional que ele tem. Ele não tem o dos ministros, mas tem o de demitir governos ou dissolver a Assembleia. Eu penso que ele só não mandou o governo abaixo porque, de facto, neste momento não há oposição. E isto também é... O Estado português falhou em vários sítios e de várias formas, mas não termos uma oposição neste momento montada e preparada para governar é também uma falha institucional. E são as instituições a não funcionar, porque sem uma boa oposição não há um bom governo. Nuno Botelho. Concordo basicamente com o que disse o Luís, ou seja, acho que o Presidente da República, no seu discurso, deixou claro que não se coibirá de atuar da forma que entender, ou seja, atuando com todas as consequências, no sentido de, inclusive, dissolver a Assembleia da República, se entender. Há claramente um ultimato do Presidente ao Governo. Ou muda de vida ou há eleições. Aliás, ele diz que o mudar de vida do Governo é um teste decisivo ao cumprimento do mandato que assumiu. Exatamente. Eu acho que Marcelo Rebelo de Sousa teve, aliás, um discurso absolutamente excepcional. Tenho que dizer isso. Eu acho que o Presidente da República esteve à altura das circunstâncias. E, desse ponto de vista, transmitiu uma mensagem de serenidade ao povo, transmitiu um sinal de esperança e, digamos assim, chamou à pedra o Governo para atuar. E é aí que eu acho que António Costa tem sob a sua cabeça, digamos assim, uma espada que vai ter que necessariamente levá-lo a atuar conforme dizia Carvalho da Silva, com disponibilização de verbas. Aliás, já se sabe que a Comissão Europeia já assumiu que as verbas resultantes deste incêndio não... Pierre Moscovici, exatamente, não Manuel Carvalho da Silva. Mas só para concluir, eu acho que desse ponto de vista tem que ser tudo repensado, mas como nós já falamos aqui na palavra burocracia, eu gostava de deixar aqui uma ideia que tenho. Eu acho que este assunto mereceria, se calhar, da parte do Governo, a afetação de alguém a título exclusivo para gerir esta situação. Eu acho que este assunto é de tal maneira grave, é como se tivéssemos sido bombardeados por um inimigo e, portanto, neste momento precisamos de alguém que todos os dias acorde de manhã e se preocupe com estas populações, se preocupe em resolver estes problemas, que tenha dotação orçamental para isso. Eu não sei se poderia ser, mas um ministro para esta tragédia ou alguém a esse nível. Eu acho que este assunto merece, de facto, um tratamento verdadeiramente de exceção, porque estamos a falar de uma situação absolutamente excepcional. E isso seria um sinal claro que o Governo daria, que não estava a esquecer aquelas populações, porque eu volto a dizer e continuarei a repetir as vezes que for preciso,
estas populações do interior do país, seja de norte a sul do país, no centro do país, no Alentejo, que não tiveram estes problemas, mas têm outros, são populações esquecidas do centralismo de Lisboa, dos sucessivos governos, e isto não pode continuar a Manuel Carvalho da Silva, não há portugueses de primeira e não há portugueses de segunda. Um olhar para o discurso do Presidente em Oliveira do Hospital, provavelmente o mais importante do seu mandato, um discurso que também introduz uma grande humanidade no registro e no discurso político. Tem aspectos, a componente da humanidade e de observações sobre o imediato tem conteúdos muito objetivos e que devemos registar e valorizar. Há outros que podemos ter interpretações diferenciadas. Eu, sobre isso, quero repetir que é legítimo que a direita queira recuperar. E em relação, e o que vou dizer não diminui o respeito e o papel do Presidente da República, mas o próprio Presidente da República, até talvez por uma questão que já estava a ser dita, é que neste momento nós não temos a direita minimamente organizada com propostas que sirvam a governação deste país. Manuel, Marcelo, e em relação também ao pedido de desculpa de António Costa? Mas eu já respondo. E deixe-me acrescentar que até nós já tínhamos visto o Presidente da República considerar essa recuperação da direita como uma necessidade. E, portanto, o que eu digo é, nesse plano, o direito existe, mas façam-no com legitimidade e com dignidade. Legitimidade democrática e com dignidade. Notas finais. Eu custa-me ver atores políticos ou comentadores com títulos como 100 mortos depois, ministro demite-se, ou erros de Costa custam vidas, porque a coisa é muito mais funda. E termino com esta observação. Quando dizem que é preciso o governo mudar de vida, mudar de políticas da sua governação, eu direi não é só o governo. É preciso mudar de políticas neste país. O apelo do Presidente é feito, mas quem coordena as políticas vai... é o governo. Exato, mas sou eu na casa que vou Luís Aguiar Conraria está em silêncio já há muito tempo. Mas quem é que vai apoiar essa mudança das políticas? Vamos ver. Luís Aguiar Conraria, notas finais. O Bloco de Esquerda e o PCP. Eu continuo a apelar a nós... Continuam nessa dicotomia. O Nuno continua a puxar a dicotomia esquerda-direita e Lisboa contra os outros. E vamos ouvir agora Lisboa, Luís Aguiar Conraria. Que é mau caminho. E eu continuo a apelar a que a sociedade civil, especialmente quem tem voz, como é o nosso caso, seja mais exigente do que tem sido até agora. E mais responsável. E dou exemplos muito concretos em que eu acho que nós somos muito pouco exigentes. Por exemplo, António Costa, o quase obrigado por Marcelo Rebelo de Sousa, finalmente pediu desculpa. Mas antes de pedir desculpa, numa interpelação dentro do Parlamento, ele disse que não pedia... Portanto, ele começa por explicar porque é que não pediu desculpas, dizendo que as desculpas são para a vida privada e que a vida pública o conta é a responsabilidade. Isto simplesmente é mentira. Ele mentiu. Em 2015, quando foi o episódio de uns cartazes em que houve umas figuras não autorizadas durante a campanha que foram usadas pelos cartazes do PS, ele pediu desculpa aos visados. Portanto, ele quando veio dizer que reserva para a vida privada os pedidos de desculpa e para a vida política o sentido de responsabilidade, ele mentiu. E, neste momento, a Ministra saiu, nós estamos muito... De certa forma, conseguimos perceber o desespero dela e, portanto, de certa forma, temos alguma empatia com a Ministra, mas também é importante dizer que ela mentiu e isso não é admissível numa Ministra. Ela disse várias vezes que não pedia admissão e que tal não lhe passava pela cabeça e, portanto, ou mentiu no atual pedido de demissão, quando disse que já há 4 meses tinha pedido a sua demissão, ou andou a mentir estes 4 meses. E isso não é admissível. E mais, António Costa também veio dizer para as pessoas que era uma infantilidade andar a pedir demissões de ministros. Portanto, ele ou é um irresponsável, porque manteve como ministra alguém que ele considera infantil, dado que ela pediu a demissão e ele considera infantilidade pedir demissões, quer dizer que manteve uma infantil à frente do MAI, que é um ministério demasiado importante para ser pessoas infantilizadas, ou, mais uma vez, mentiu. Luís Aguiar Conraria, Manuel Carvalho da Silva e Nuno Botelho, mais um Conversas Cruzadas. Regressamos de 2 a 8 dias. Conversas Cruzadas.